Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E desta feita eu gostaria de pedir mais uma vez, todas as vezes que eu estou gravando um vídeo, já é uma premissa, já é um hábito, um bom hábito por sinal, pedir a você que se inscreva aqui no canal. Ao tocar no link deste vídeo, você verá inscrito abaixo da minha imagem a palavra em vermelho, inscrever-se, é o famoso botão vermelho. Você vai tocar ali e vai se inscrever no canal. Tocando ali, você já estará inscrito aqui no canal. Se caso pedir login, não há nenhum bicho de 7 cabeças. O login é aquele login que você usa no Google ou usa no Play Store do seu aparelho de smartphone ou celular Android. Então, até pela própria TV Smart, você pode também se inscrever. É simples, é rápido, é fácil e é alguma coisa que vai trazer bênção para todas as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe. Ao se inscrever também, não deixe de ativar o sininho. É muito importante ativar aquele sininho, porque todas as vezes que eu fizer aqui um vídeo novo, você vai tomar conhecimento de que tem um vídeo novo gravado no canal, e isso vai ser muito bom para você. Você vai poder assistir ou na hora, se você estiver disponível de tempo, ou assistir no momento que você desejar, ok? Bom, quero deixar aqui 2 textos do Evangelho de Lucas, que é o texto que nós vamos basear-nos nesse estudo de hoje, que vai ser um estudo que eu vou recorrer aqui à anotação, tá? Eu vou ler aqui anotações que estão sendo feitas aqui, tá? Para poder passar para vocês, ok? O tema desse estudo de hoje são exatamente 50 profecias do Antigo Testamento que se cumpriram no Novo Testamento na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, profecias do Antigo Testamento que vieram cumprir-se em Jesus Cristo na sua primeira vinda. Muito interessante o estudo, e eu vou dar todos os textos bíblicos e em que se cumpriu, qual foi o tipo de profecia e como se cumpriu e por aí vai, ok? Não será assim uma coisa que eu vou detalhar, porque senão o vídeo vai ficar mais de 1 hora ou muito mais, Mas vai ser interessante você tomar conhecimento destas verdades proféticas acerca da primeira vinda de Cristo. Quero me basear em Lucas, capítulo 24, versículo de número 27, que diz assim, isso Jesus falando, tá? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava escrito em todas as Escrituras. Então veja que todas as Escrituras falavam de Jesus. Todas as Escrituras aqui, no caso, era o Antigo Testamento, tá bom? Porque na época em que esse evangelho foi escrito, de Lucas, não havia ainda o Novo Testamento, tá? O Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento só foi feito depois, ok? Foi feito concílios e reuniões da igreja a fim de definir quais seriam os livros do Novo Testamento que formariam o chamado cânon, ou seja, os livros tidos como sagrados que iriam compor o chamado Novo Testamento, tá? Mas o Antigo Testamento já existia, já havia na época de Jesus. E essas escrituras que ele está falando aqui, que ele dá explicação aqui, o que dele estava escrito nas mesmas, é o Antigo Testamento, tá bom? Para que tu fique ciente. O outro versículo está no mesmo capítulo 24, só que no versículo de número 44, que diz-nos assim, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Aqui, nada mais, nada menos, Jesus citou o Antigo Testamento, só que da maneira judaica de entender o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, na visão judaica, tem 3 divisões, que é composto pela Torá, é composto pelos Neviim, que são os profetas, e pelos Veketuvins, que são os escritos, ok? Então, 3 divisões. Quando Jesus ele fala isto, ele fala primeiro da lei de Moisés, a Torá, depois ele fala dos profetas, que são os Neviins, e depois ele fala dos Veketuvins, representado no maior livro dos Veketuvins, que é o livro dos Salmos, o Saltério Sagrado. Então aqui é uma representatividade de todos os Veketuvins.
ok? De todos os livros chamados escritos. Então aqui Jesus está dizendo que todo o Antigo Testamento dá testemunho dele e fala acerca dele e se cumpre nele. Ó, que coisa linda! Então, queridos, vamos então às anotações aqui dos cumprimentos das coisas que ocorreram com capítulo e versículo para você comparar depois aí na Bíblia, ok? Vou lá. Primeira profecia, nascido de mulher, está em Gênesis 3,15. Cumprimento, Mateus capítulo 1, verso 30, Gálatas 4,4. Jesus iria nascer de uma mulher. Ele não seria como, por exemplo, o Superman, que vem de Krypton numa nave e cai aqui na Terra e se torna aqui o Homem de Aço, né? O homem poderoso, mais poderoso homem, mais poderoso super-herói das histórias em quadrinho, né? Não, Jesus não nasceu dessa forma e nem quis ser dessa forma. A profecia dizia que ele seria a semente da mulher, e isso se cumpre, essa profecia de Gênesis 3,15, em Mateus 1,30 e Gálatas 4,4. Nascido de virgem, ou seja, teria o nascimento virginal. Isso está profetizado em Isaías 7,14, onde lá diz que a virgem conceberia e daria luz a um filho, né? A palavra virgem lá é a palavra alma no original hebraico. E o cumprimento está em Mateus capítulo 1, 18, em 24 também, no versículo 24 e 25, e Lucas capítulo 1, versículo 25 até o 35. Está se cumprindo então ali, nesses dois evangelistas, a descrição do nascimento, da concepção virginal do Senhor Jesus. Filho de Deus, 2 Samuel capítulo 7, verso 12 até o 16, e Salmo 2,7, que é aquele famoso salmo, né? Messiânico do capítulo 2 dos Salmos. O cumprimento está em Mateus 16,16, Marcos 9,7 e Lucas 22,70. Jesus reconhecido como Filho de Deus, descendente de Abraão. A profecia está em Gênesis 12, versículo 2 e 3, e o cumprimento está em Mateus capítulo 1, verso 1, que é o capítulo que fala da genealogia de Jesus, ok? Lucas 3, 23 e 24 até o 34, Lucas 3, 23 ao 34, e Gálatas 3, 16. Vamos para outra? Descendente de Isaac, Gênesis 21, 12. Cumprimento, Mateus 1, 2, Lucas 3, 23 e 24. Vamos lá, descendente de Jacó, Gênesis 35, 10 até o 12, Números 24, 27, que diz que uma estrela procederia de Jacó, né? Cumprimento, Mateus capítulo 1, verso 2, Lucas 1, 33, Lucas 3, 23 e 24. Descendente de Judá, ele é leão da tribo de Judá, né? Então descendente de Judá, Gênesis 49, 10, Miqueias 5:2, que diz que ele nasceria em Belém de Judá. Interessante, né? Cumprimento, Mateus 1:2, Lucas 3, 23 e 24. Descendente de Jessé, que é o pai de Davi. Isaías capítulo 11, versículo 1 e versículo 10. Cumprimento, Mateus capítulo 1, versículo 6. Lucas capítulo 3, versículos 23 e 32. Descendente de Davi, 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 a 16, Jeremias capítulo 12 e versículo 5. Cumprimento, Mateus capítulo 1, verso 1, Mateus capítulo 1, versículo 9, melhor dizendo, Mateus capítulo 9, versículo 27, e Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículos 22 e 23. Ok? Nascido em Belém, Belém da Judéia, porque havia uma outra Belém que não era da Judéia, então ele nasce em Belém da Judéia. Está em Miqueias 5:2, o cumprimento está em Mateus capítulo 2, verso 1, Mateus capítulo 4, versículo 8, e Lucas capítulo 2, versículos 4 ao 7. Receberia presentes, está em Salmos 72, 10, Isaías 60, verso 6. Cumprimento, Mateus capítulo 2, versículo 1 e o versículo 11. Matança de crianças lá em Belém, quando Herodes soube, né,
que haveria um rei dos judeus sendo nascido e que os magos ali que vieram do Oriente foram lá para adorá-lo e suscitou ali a matança dos inocentes. Está profetizado em Jeremias 31:15 e o cumprimento está em Mateus capítulo 2, versículo 16 a 18. Chamado de Senhor está em Salmos 110, versículo 1 e em Jeremias 23, 6. E cumprimento está em Mateus capítulo 22, versículos 43 a 45 e Lucas capítulo 2, versículo 11. Ok? Deus conosco, isso é bem conhecida, né? Que é Emmanuel, está em Isaías 7,14. O cumprimento está em Mateus capítulo 1, 23. Ungido pelo Espírito do Eterno. Isaías 11, 2. Isaías 61, 1 e 2 e Salmos 45, verso 7. O cumprimento em Mateus 3, 16 e 17, Lucas 4, do 15 ao 21. Zeloso de Deus, Salmo 69, 9. Cumprimento, João capítulo 2, 15 a 17, em que diz lá o próprio evangelista, para se cumprir lá, que o zelo da minha casa iria me consumir. Tá? Precedido por João Batista, que foi o precursor do Messias, predito em Isaías 43, verso 3. Cumprimento, Mateus capítulo 3, verso 1 até o 3, versículos capítulo 11, verso 10 de Mateus e João 1, 23. O ministério dele seria na Galileia, e foi na Galileia. Está predito em Isaías 9, 1. Cumprimento está em Mateus 4, 12, 13 e no versículo 17. Ministério de milagres. É predito que aqueles milagres tão maravilhosos e lindos que nós lemos lá, está predito que ele faria. Está em Isaías capítulo 32, versículos 3 e 4, Isaías 35, versículos 5 e 6. Cumprimento está em Mateus capítulo 9, versículos 32 a 35. Está também em Mateus 11, 4 até o 6 e em João capítulo 11, que fala daquela ressurreição tremenda que foi a ressurreição de Lázaro. Mestre de parábolas, Salmo 78, verso 2. O cumprimento está em Mateus 13, 24. E todos sabemos, 13, 34, melhor dizendo, né? E todos nós sabemos que Jesus foi um mestre das parábolas. Nunca houve tanta instância desse recurso literário chamado parábolas, linguagem parabólica, quanto foi na época de Jesus. Em toda a Bíblia, o maior uso de parábolas está nos ensinos de Jesus. Então ele foi o mestre das parábolas, com toda a jus. Entrou no templo, isso está em Malaquias 3:1, e o cumprimento está em Mateus capítulo 21, 12. Montou num jumentinho, Zacarias 9:9, cumprindo-se em Mateus capítulo 21, versículo 6 a 11, Lucas 19, do 15 ao 37. Pedra de tropeço, que os construtores rejeitaram, e mais vezes ser a principal pedra de esquina, como diz Pedro. Salmo 118, 22, Isaías 8, 14, Isaías 28, 16. Cumprimento desta profecia. Romanos 9, 32 até e o 33. 1 Pedro capítulo 2, versículo 7 e 8. Luz para os gentios, está em Isaías 49, 6 e Isaías 60, verso 3. Cumprimento. Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículos 47 e 48. Capítulo 26, versículo 23, capítulo 28, versículo 28 de Atos, ok? Que ele ressuscitaria, Salmo 16, 10, que é aquela famosa profecia que Deus não deixaria o seu santo ver a corrupção, ok? Isaías capítulo 53, versículo 10 até o 12 também prediz, cumprindo-se em Mateus capítulo 28, 6, Marcos 16, 16 e claro, em várias outras partes da Bíblia, temos textos e mais textos. O próprio cristianismo está alicerçado sobre o fato da ressurreição de Jesus. Que ele subiria aos céus, Salmo 68, 18.
E cumpre-se em Atos 1:9, onde estavam aqueles varões galileus, discípulos dele, vendo-o subir, e os anjos dizem que esse mesmo varão que vocês viram subir, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele iria voltar da mesma maneira como vocês o viram subir. Então ele vai voltar, pode esperar. Sentado com Deus, Salmo 110, verso 1, cumprindo-se em Marcos capítulo 16, 19, Atos capítulo 2, versículo 34 e 35. Traído por um amigo, no caso aqui, Judas, que era do colégio apostólico, bem próximo a Jesus, né? Está em Salmo 41, 9, a profecia, Salmo 50, versículo 12 até o 14, e cumpre-se em Mateus capítulo 26, 49 e 50, e em João capítulo 13, verso 21. Traído por 30 moedas, Zacarias 11, 12, cumprindo-se em Mateus capítulo 26, 15, e também Mateus 16, versículo 3. O dinheiro seria atirado, foi o que Judas fez, não é? Ele pegou, atirou, lançou o dinheiro e disse que traiu sangue inocente. Isso está profetizado em Zacarias 11, 13, e cumpre-se em Mateus capítulo 27, 5. Vamos para mais? O campo da perdição, Zacarias 11, 13, e Mateus capítulo 27, verso 7. Campo da perdição, foi o campo que Judas adquiriu com o preço daquela iniquidade. Que ele seria abandonado, Zacarias capítulo 13, verso 7. Mateus 26, 31 está se cumprindo. Marcos 24, 27 e o versículo 50. Jesus foi abandonado, todos o deixaram. Ninguém ficou perto dele na hora da sua prisão. E isso aconteceu. Foi acusado falsamente. Salmo 35, versículo 11. Mateus cumpre, Mateus 26, versículos 59 e 60. Mudo como uma ovelha. Isaías 53, verso 7. Isso se cumpre em Mateus capítulo 27, verso 12, no qual diz-nos que ele não dizia uma palavra. E até Pilatos falou: você não se defende? Veja o que eles estão dizendo de você e você mantém-se calado. É porque era profetizado que ele estaria mudo como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, dos seus verdugos, dos seus carrascos. Ferido e pisado. Isaías 53, verso 7. Isaías 53, verso 5, melhor dizendo. E Zacarias capítulo 13, verso 6, cumprindo-se em Mateus capítulo 27, 26. Agredido e cuspido, Isaías 50, verso 6. Miqueias 5, versículo 1, cumprindo-se em Mateus capítulo 27, 67 e em Lucas 23, 63. Seria alvo de zombarias, Salmo capítulo 22, versos 7 e 8, cumprindo-se em Mateus capítulo 27, versículo 31. Traspassado, no caso pela crucifixão ou crucificação, né? Salmo 22, versículos... Salmos 22 vem falando sobre isso. E Zacarias capítulo 2, versículo 10. Isso se cumpre em Lucas capítulo 23, verso 33. E em João capítulo 24, versículo 25. Que ele seria crucificado. Isaías 53, 12. Mateus 27, 38. E Marcos 15, 27, 28, cumpre-se. E todos sabemos que outros relatos também falam dessa crucificação, que suas roupas seriam repartidas. Salmo capítulo 22, 18, João capítulo 19, cumprimento, 19, 23 e 24, os versículos. Sofreu sede, e isso está registrado nos evangelhos. Sofreu sede, isso está predito em Salmo 22, 15 e em Salmo 69, 21, que ele fala, tenho sede, né? E ali está cumprido em João capítulo 19, versículo 28, quando ele faz essa exclamação. Que lhe iriam dar vinagre no lugar de água. Isso está profetizado em Salmo 69, versículo 21.
e cumprindo-se em Mateus capítulo 27, 34 e em João capítulo 19, 28 e 29. Ele seria abandonado, sentiria-se abandonado. Isso está em Salmo 22, 1, cumprindo-se em Mateus 27, 46, em que ele se sente abandonado ali na cruz. Deus meu, por que me abandonastes? Eli, Eli, lama sabatani, né, no aramaico, né? Entregaria-se a Deus. Isso está no Salmo 31, verso 5, e cumpre-se em Lucas 23, 46, que Jesus fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele fala também a palavra famosa, né? Está consumado. Está consumado, ou seja, a obra da salvação está realizada, para a glória de Deus. É teletestai no grego, né? Os seus ossos estariam intactos. Não fizeram nele uma prática chamada de clurifragium, que era quando o morto que estava ali pendurado numa cruz demorava a morrer e apressava-se à morte, quebrando os ossos desse crucificado e transpassando, não é? Com uma lança. No caso ali, Jesus não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Isso é profetizado? É profetizado, sim. Vamos lá. Os ossos seriam intactos. Salmos 34, verso 20. Cumprindo-se em João capítulo 19, 33. Que o homem, o soldado, quando se aproximou, viu que ele já estava morto e não precisou aplicar-lhe a prática do clurifragium, que é o quebramento dos ossos para apressar a morte do condenado na cruz. Não houve esse tipo de coisa com Cristo, porque era profético, tinha que se cumprir. Glória a Deus, né? Seu coração partiria-se, ou seja, o seu coração iria ser, conforme diz a Bíblia, no Salmo 22, verso 14, está profetizado, e cumpre-se em João capítulo 19, 34, que diz que o soldado furou-lhe o coração e saiu sangue e água. Quando fala lá que o soldado traspassou o seu lado, o lado ali é o lado do coração, e saiu sangue e saiu água. E isso é plenamente comum, como afirmam os estudiosos da área médica. Os médicos, cientistas dizem que isso daí não tem nenhum tipo de mito em sair água, não é? Porque o nosso coração ele tem uma substância aquosa, e foi bem plausível o relato evangelístico, sem nenhum mito, sem nenhuma invenção, sem nenhum tipo assim de dolo escriturístico, sem nenhuma enganação no que o relato nos oferece. Isso é muito importante, ter essa atestação das pessoas competentes para nos dar esta resposta. Inclusive tem um livro aqui muito interessante, A Paixão de Cristo segundo o cirurgião Jean-Pierre Barbieri. Ele vem descrevendo pela ótica médica passo a passo do que aconteceu com Jesus na sua crucificação, tudo que aconteceu com ele, seus sofrimentos. É um livro assim que, se você ler, você inclusive vem lágrimas, você chora, você sente realmente a dor terrível que o nosso Salvador sentiu por mim e por você que está vendo esse vídeo, e que glorificamos a Deus pelas profecias que se cumpriram nele. Ele seria selado e traspassado. Zacarias 12:10 profetiza isso. João 19:34 vai lá confirmar. Selado e traspassado. A Bíblia também diz em Amós 8:9 que haveriam trevas sobre a terra. A terra seria coberta de trevas. Trevas muito espessas cobririam a terra. E isso é mostrado e cumpre-se no Evangelho de Mateus 27:45, que diz que uma densa treva naquele momento aconteceu. Posto num túmulo de um rico. Isso está profetizado? Tá profetizado. Até mesmo o túmulo de um homem rico, que era José de Arimateia, em que nunca tinha ninguém usado aquele túmulo. Jesus é único até nisso. Ninguém tinha estado ali naquele túmulo, sepultado, colocado ali, posto naquele túmulo. Era um túmulo novo, num jardim. E Jesus ali foi colocado naquele túmulo de José de Arimateia. Isso é profetizado em Isaías 53, verso 9.
e o cumprimento está em Mateus capítulo 27, versículos 57 ao 60. Então vejam que tem bastante texto bíblico para você aí meditar, para você ler. E temos aqui, né, como 50 elementos proféticos, foram 50 que eu citei aqui, esse é o 50º que eu vou citar, que ele seria rei. Isso está em Salmo capítulo 2, verso 6, Jeremias capítulo 23, verso 5, cumprindo-se em Mateus capítulo 21, versículo 5, Mateus capítulo 27, versículo 37, João capítulo 18, versículo 33 até o 38. E lá no livro do Apocalipse, capítulo 19, diz que quando ele virá em glória para pôr justiça sobre este planeta Terra, e montado em um cavalo branco, que é o símbolo dos conquistadores, o símbolo dos vitoriosos, a Bíblia diz que lá está escrito na sua coxa que ele é Rei dos Reis e ele é Senhor dos Senhores. Então nós glorificamos a Deus pela fidedignidade profética do Antigo Testamento, cumprindo-se, convergindo as suas profecias na pessoa do Mashiach, na pessoa de Jesus de Nazaré, na pessoa deste, que é o homem mais importante que já pisou na face desta terra. A ele toda honra, a ele toda glória, a ele todo louvor. E que por ele, por meio dele e para ele sejam todas as coisas. Que Jesus Cristo possa abençoar você, que Jesus Cristo possa curar você, que Jesus Cristo possa trazer vitória para você, que Jesus Cristo possa abrir as portas para você, que Jesus Cristo possa operar no teu coração, tirar tudo que não provém de Deus, que tudo que esteja te amargurando, te trazendo dor, te trazendo preocupação, tristeza, te trazendo até vontade de acabar com a sua própria vida, que tudo isso saia em nome de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, ele possa ser sua luz, possa ser sua água, que ele possa ser o seu pão, que ele seja a sua porta de acesso a Deus, que ele seja o seu caminho a trilhar, que ele seja a sua verdade e que ele seja vida para a tua vida. A ele a honra e a glória e o louvor. Se esse vídeo foi bênção para a tua vida, se esse vídeo te abençoou, se esse vídeo falou o teu coração, se esse vídeo te trouxe esclarecimento, edificação, que as profecias que foram lidas aqui, e ainda tem mais, eu tenho aqui anotações com mais de 200 profecias que se cumpriram em Jesus no Novo Testamento. Qualquer hora dessa, nós vamos fazer um outro vídeo para falar de mais profecias que foram preditas lá no Antigo Testamento e que se cumpriram em Jesus no Novo Testamento, para a glória do Senhor. Se esse vídeo foi bom para você, te abençoou, fez assim, sabe, você falar, meu Deus, não sabia, tanta coisa maravilhosa, Jesus é maravilhoso mesmo, né? Ele cumpre essas profecias todas, e ele cumpre porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, como disse Paulo escrevendo a seu filho na fé, Timóteo. Então, se esse vídeo foi bênção, está sendo bênção e vai ser bênção na tua vida, compartilhe. Compartilhe com pessoas que estão doentes, compartilhe com pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão impossibilitadas de andar, acidentados, pessoas que estão presas e que não podem estar circulando como eu e você circulamos aí livremente. Então mande esse vídeo para parentes, amigos, colegas seus que estão nessa situação, e compartilhe também com pessoas que são parentes teus, que estão aí na vida normal, na sociedade normalmente, né? Com seus familiares, com pessoas que você ama, pessoas que você quer abençoar, e fala assim, olha, eu quero compartilhar com essa pessoa, eu quero compartilhar com esse amigo, com essa amiga, esse vídeo tão interessante acerca de cumprimento profético do Antigo Testamento no Novo Testamento acerca de Jesus. E eu gostei demais, eu quero compartilhar. Então pode compartilhar à vontade. Eu peço a você que faça uma coisa, compartilhe do canal. Isso vai ser bom para nós aqui do canal. Se você pegar do canal e compartilhar para as pessoas do YouTube, do canal, direto para outras pessoas. Não deixe também de dar o seu like, tá bom? Apertar naquele joinha, tocar lá no joinha, ok? E dar aí o like, o gostei, fazer um comentário
comentário assim, sabe, sobre o vídeo, ok? Isso é muito importante também para nós, que você comente o vídeo, que você dê uma palavra acerca do vídeo, ok? E sugestões também de temas, de vídeos, também estamos abertos. E queremos dizer aos irmãos que já começamos o projeto, tá? Aqui no canal, de fazer aí a exposição da Bíblia toda. Já fizemos a introdução do capítulo do livro do Gênesis e já fizemos também a exposição do capítulo 1. Já está disponível o vídeo aí no canal para você assistir, ok? A exposição da introdução ao livro do Gênesis e também a exposição do capítulo 1 do livro do Gênesis. Iremos fazer, claro, os 50 capítulos do Gênesis, capítulo por capítulo, a exposição de todos os 50 capítulos, e você também terá daí para frente Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth, Esdras, Neemias, Esté, e Jó, Salmo, Provérbio, por aí vai. Nós vamos aí fazer a exposição desses livros, capítulo por capítulo, uma coisa bem didática, uma coisa assim bem prática, a fim de que você se situe na palavra de Deus, pelo menos nas coisas assim mais importantes e mais cruciais, para que você tenha assim uma espécie de guia para você ver aqui no canal e levar você pelas páginas da Bíblia, a fim de que você se situe dentro daquilo que você está lendo na palavra de Deus, ok, queridos? Então que Deus muito vos abençoe, que Deus dê a você graça, te dê forças, te dê esperança e te dê a paz todos os dias da sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Querendo Deus. Shalom.